Boa noite a todos. Tudo tranquilo, né? Sejamos todos bem-vindos à casa do nosso Pai para mais uma reflexão do Evangelho, né? Esse Evangelho maravilhoso que o nosso Mestre Jesus nos deixou. E hoje, nada melhor do que fazermos uma reflexão sobre a nossa reencarnação. Esse presente maravilhoso que o nosso Pai nos deu, que é a reencarnação. A reencarnação, ela é aquele presente que a gente não trata ainda, não tratamos ela com o devido sentimento e o devido respeito que ela tem que dar. Nós sempre vamos procrastinando a nossa reencarnação. E com a leitura de hoje, nós vamos juntos fazer essa reflexão para a gente ver o que a gente pode começar a enxergar melhor desse presente maravilhoso, né? Que junto com o nosso livre-arbítrio nos dá a certeza de uma vida próspera, a certeza da justiça divina, né? Que nós tanto procuramos essa justiça e ela já está aí, ao presente. Essa vida maravilhosa que às vezes o valor não é muito, né? Não é muito bem dado para ela. Perfeito? Nós vamos fazer agora a nossa oração dessa noite. Logo depois nós vamos ver um vídeo com uma musiquinha, uma Ave Maria para tranquilizar. E aí a gente começa a fazer a nossa reflexão, né? Cada um se acomoda da maneira que achar melhor, para que possamos nos concentrar e podermos, pelo menos nesses momentinhos, escutarmos um pouco mais esses nossos irmãos espirituais que prepararam essa casa com tanto amor, harmonizar essa casa com tanto amor para todos nós. Somos gratos, ó Pai, por essa noite maravilhosa. Somos gratos por estarmos aqui, em Tua casa, na presença desses irmãos espirituais que tanto nos aconselham, que tanto nos intuem, que tanto nos ajudam. Eles sorriem com a gente, choram conosco, nos carregam no colo, mas não percebemos ainda, meu Pai. E hoje, na reflexão dessa noite, que Ele nos possa intuir mais uma vez, para que possamos, o Evangelho de nosso Pai, entrar em nossos corações, para que tenhamos ouvido para ouvir, para tenhamos a certeza desse amor tão belo que o nosso Pai nos concedeu. Agradecemos a presença do Mestre Jesus também em nossas vidas. Esse Mestre tão maravilhoso, tão lindo, que veio, amando de nosso Pai, nos mostrar como é linda essa vida. Como podemos usufruir desse bem maravilhoso, esse ouro espiritual que nós ganhamos todos os dias. Que nossa Divina Mãe Santíssima, essa Mãe que nos acolhe em seu colo sagrado, nos cobre com esse manto azul de luz e de paz, que escuta nossos choros, nossos pedidos, que intervém por nós, através do nosso irmão, junto ao nosso Pai Celestial, para que possamos prosperar nessa vida, para que possamos ter olhos para ver. Obrigado, mãezinha querida. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, espiritualidade amiga que aqui está desde cedo, ajeitando as coisas para nós, crianças espirituais que somos, mas que temos a certeza de estarmos evoluindo todo santo dia, como se diz. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, que a bondade esteja em nossa consciência e que tudo que ouvirmos aqui hoje possamos praticar em nossa vida, a nossa vida lá fora. Muita luz e muita paz para todos nós. Vamos continuar pensando no nosso Mestre Jesus, na nossa Mãe querida.
wünscht sich für einen Traum, es wird und manchmal reichen einmal Worte, um nicht erst noch allein zu sein. Aus fremden Menschen werden Freunde und große Sorgen werden klein. Weit ist die Reise durch die Nacht. Es gibt so viel Wege zu den Sternen und jedes mit deiner Hand die hält. Viel leicht ist jeder so traurig wie du. Und jeder fließt so. Verschließ heute Nacht nicht deine Türe und öffne morgen dein Herz ganz weit und lass den anderen Wärme spüren. Kalten Jahreszeit. O zeramento, não é, pessoal? Dá uma zerada no nosso dia, né? E com essa música aí vamos começar a fazer essa reflexão dessa noite. Nada melhor do que a gente começar pelos conceitos. Reencarnação. Allan Kardec, em Evangelho segundo o Espiritismo, define reencarnação como a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo corpo. Lá na frente nós vamos ver também a diferença de reencarnação, tá? Evolução. No Espiritismo, evoluir significa um processo contínuo. Olha para vocês verem. Processo contínuo e progressivo de aprimoramento do espírito. Então quer dizer o quê? Que todo dia nós estamos evoluindo. Todos os dias a gente evolui. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende de nós. Mas todos os dias. Hoje eu sou melhor do que ontem, pior do que amanhã. Através de diversas encarnações, visando o desenvolvimento moral e intelectual, a superação de imperfeições e a prática do bem. Olha que barato, né? Então, a evolução que nós temos todo dia vai nos ajudando a melhorar, a melhorar e a melhorar. Nós nunca vamos retroceder nesse processo. Alguns
pode achar que está estagnado, porque essa evolução é tão pequena, porque esse espírito ainda não está preparado. Né, meus irmãos? Nem todo espírito está preparado para essa evolução contínua, progressiva, mas ele vai todo dia caminhando devagar. E aquele irmão que consegue caminhar um pouco mais do que aquele outro irmão, o que ele tem que fazer? Dar a mão para aquele irmão, para que ele possa continuar se aprimorando, se evoluindo. É o que a gente vê muitas das vezes, né? Nós vamos tentar conversar com alguém, falar sobre Jesus, falar sobre o Evangelho de Jesus, e nós vemos que não tem interesse nenhum. São práticas que alguns dos nossos irmãos evangélicos fazem muito, a visita às nossas casas. E o que na maioria das vezes nós fazemos? Nós fechamos a porta para aquele irmão evangélico, ou aquele outro irmão de outra religião qualquer, que vai lá bater na minha porta, falar de Jesus. Quando não, eu atendo e falo com ele. Eu só vou aceitar você falar comigo se você aceitar eu falar com você. E eu sou espírita. E já causa aquele alvoroço. Então aquela pregação que ele veio trazer já não vale quase nada. E ele veio trazer o quê? Ele veio trazer o remédio que o curou. Aquela palavra, aquele medicamento que eu falo com o meu outro colega de trabalho que está com dor de cabeça, falo, toma Neosaldina, porque a Neosaldina me curou. Eu oferto para aquele meu irmão um produto que me fez bem. E às vezes esses irmãos de outras religiões que vêm, ou até um irmão espírita que às vezes faz aquela campanha do quilo, né? Aqui não tem isso na casa, mas em Belo Horizonte isso é muito comum, campanha do quilo, vá buscar e torna com a porta na cara. E aquele irmão foi levar o quê? O remédio, o progresso, a evolução, a superação da imperfeição dele naquele momento. E a gente às vezes não quer, a gente não aceita, né? Mas a gente entende, né? A gente que toma um pouquinho melhor, vamos falar assim, que nós já saímos daquele deitadinho só no berço, já estamos começando a engatear, aquele espírito neném que está começando a engatear, a gente tem que compreender isso, tem que entender que esse nosso irmão também tem um tempo dele para evoluir. Por isso que tem a bendita da reencarnação. Que se não for agora, vai ser depois. Vai ser suave prestação, né? Igual Casa Bahia, ó. Vamos dividir para frente. Reencarnação ou ressurreição? Reencarnar é nascer novamente em um novo corpo, como explica a doutrina espírita. Então, o que é? Nós vamos ver lá na frente. Há todo um preparo para reencarnar. Quando há o desencarne, sair da carne, esse espírito que está como um carro, sair da carne aqui, ele vai para o plano espiritual, passar por todo o processo que ele tem que passar, vai ficar anos, ou alguns meses, ou milhares de anos lá em cima, aprendendo um pouco mais e doido para reencarnar de novo. Porque é o presente que a gente tem, é a chance que nós temos. Enquanto o termo ressurreição significa ressurgir, ressuscitar no mesmo corpo físico, como acreditam algumas religiões e que cientificamente contraria os princípios da ciência. Né? Não tem como, pelo menos ainda não foi provado, né? Não foi dado nada disso. Você morrer, ser enterrado e levantar lá, a não ser naqueles filmes de terror, zumbi, aqueles mortos-vivos, aquela história toda, né? E os tipos de reencarnação? Nós temos 7 tipos de reencarnação. Algumas se misturam, tá bom? Mas eu coloquei dessa maneira aqui porque fica mais fácil da gente começar a compreender. A reencarnação compulsória é aquela que ocorre sem o consentimento prévio do espírito, muitas vezes para resgate de débitos passados ou para auxiliar no progresso dos espíritos mais necessitados. Cara, está me dizendo o quê? Que esse espírito, o espírito ruim, o espírito do nosso irmão Hitler, ele vai reencarnar um dia? Vai reencarnar. Pode ser que se ele aprendeu onde que ele está, lá como se diz em alguns livros espíritas, que ele está na prisão espiritual, pode ser que dentro desse período ele vai até ele estar mais ou menos pronto para reencarnar.
E são alguns espíritos também que não fizeram muito bem o dever de casa aqui, que eles não têm a preparação, não têm a condição, não têm a evolução espiritual, como Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles estão na primeira base dos espíritos. Eles não conseguem decidir. Então, os seus irmãos espirituais, seus mentores, vão colocar para reencarnar. Por quê? Nós já vimos, nós já falamos aqui. A reencarnação é um presente para o processo evolutivo do espírito. E todo mundo vai evoluir. Todo mundo, pode ser daqui milhões de anos, nós vamos ser um irmão Jesus. Todos nós vamos chegar nessa condição. Aí vem reencarnação proposta. Nessa modalidade, o espírito tem a oportunidade de escolher a encarnação com base em seus aprendizados e desejos de progresso, mas ainda dentro de certas limitações e necessidades. Eu vou lá, estou desencarnado, louquinho para vir reencarnar, eu chamo o meu mentor, reúno com o meu mentor e falo assim, eu quero reencarnar. Aí ele vai ver lá, eu estou preparado para reencarnar? Eu estou bem para reencarnar? Os meus propósitos reencarnatórios estão bem? Estão. Então vamos entrar no processo. Aí eles vão entrar em todo aquele processo, que nós já falamos de outras vezes aqui, que é, você faz uma proposta lá de 1000 itens para você cumprir aqui na Terra, 10% mais ou menos vai na primeira leva e você não faz nem 1% do que você se propôs. Mas esse espírito ele tem condição, ele está no processo evolutivo um pouco maior. Reencarnação livre é a mais elevada forma de reencarnação, no qual o espírito já alcançou um grau de evolução que lhe permite escolher livremente sua experiência, geralmente com propósito de auxílio e serviço aos outros. São vários e vários espíritos que nós já vemos desse jeito, né? Inclusive aqui se quebra também aquela conversa que todo aquele espírito que vem doente, do cérebro, paraplégico, não sei o que, com alguns problemas mentais, de cegueira, como Jesus curou aquele cego de nascença, né? Que os apóstolos perguntaram para ele, quem foi que fez algo errado? Foi os pais ou foi ele? Jesus responde, nenhum dos dois. Por quê? Aquele cego, ele pediu para que viesse com aquela forma para ajudar a desembolar a sua evolução, desenvolver mais sua evolução espiritual. Tá bom? Obrigado. Reencarnação expiatória, destinada a espíritos que precisam reparar faltas graves cometidas em vidas anteriores, impondo-lhes desafios e sofrimentos para promover a purificação. São alguns espíritos que vêm com algum tipo de problema, né? De saúde ou não, tá? Às vezes de caráter, de moral, que ele vai ter que desenvolver, tá? Aí ele vai vir, vai cair numa família que vai poder ajudar. Geralmente algum familiar que está lá em cima no nível melhor pede para ele ser o filho, por exemplo, né? Ser o pai, ser o filho, para que ele possa ajudá-lo nesse desenvolvimento, nessa evolução aqui, tá? A reencarnação de resgate, mais ou menos igual ao expiatório, mas com foco em quitar débitos morais com outros espíritos, muitas vezes através de relações difíceis e desafiadoras. Esse aqui é pai, mãe, namorado, marido, é esse. Vem e fala, que peste é essa? E você pediu, e você propôs. Aliás, fazendo parênteses aí, aquele filho que já falou com a mãe assim, eu não pedi para nascer, pediu, tá? Historinha para vocês. Pediu e pediu muito para nascer naquela família, para ter aquela mãe e aquele pai. Então, se tiver filho que falou isso, ou se tiver, né, mãe que ouviu isso e pai, fala assim, ó, pediu sim, pediu e implorou muito. E eu também me implorei muito para ser sua mãe e seu pai. A reencarnação de prova, oportunidade para o espírito testar sua evolução, enfrentando desafios e tentações que revelam o seu grau de amadurecimento espiritual. Bacana, né? Reencarnação de missão para espíritos mais evoluídos, que retornam à Terra com finalidade de auxiliar no progresso da humanidade, seja através de ensino, da cura ou de outras formas de serviço. Beleza? São aqueles espíritos que vêm e para ajudar, né? Irmã Dulce, Chico Xavier, esses espíritos mais evoluídos que vieram com essa missão de ajudar. E eles passaram um pouquinho por cada processo desse aqui, né? Para chegar tanto aquele sofrimento, quem assistiu aquele filme do Chico, viu o sofrimento e tudo mais, né? Vamos para frente. 6 etapas da reencarnação.
Bom, nós estamos lá. Estamos lá no plano espiritual e vamos querer reencarnar. Vamos entrar na fila. E está chegando a hora. Vem o planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório acontece durante o período de tempo necessário para que o espírito compreenda e se comprometa com o seu propósito. O que é isso? Você vem encarnar aquilo que eu falei. Vai dar uma série de sugestões para fazer aqui na Terra, vai conversar com o seu mentor espiritual, vai lá tirar um tanto, vai passar para o mentor do mentor espiritual, os graus evolutivos, né, da espiritualidade, e esse vai vir e vai dar lá os 10% que você pediu, e você vem para cá e não faz nenhum por cento. Mas e dentro do seu projeto reencarnatório está lá. Aí você se compromete. Aí o seu mentor espiritual vai lá e avaliza. Ele, não, o Carlos consegue. Ele vai conseguir fazer isso, essa evolução vai ser bacana, ele vai conseguir. Chega aqui, eu não faço nada. Ou quando faço, faço muito pouco. Que com certeza é meu caso. Não faz nem 1%, nem 0,5% daquilo que propôs para vir fazer nessa reencarnação, nesse presente maravilhoso. A arquitetura espiritual do corpo físico. Mesmo antes da concepção, ocorre a preparação espiritual do perispírito para acoplamento ao novo corpo físico. O que é isso? Eles vão trabalhar qual o corpo físico que esse serzinho, esse espírito vai encarnar. Como que vai ser? Seus órgãos, tudo direitinho. Como é que vai ser esse corpo? Dentro disso está toda aquela questão da reencarnação lá atrás, tá? Dos 7 tipos de reencarnação. Vem todo aquele trabalho, vai ter uma doença, o fígado vai estar certinho, vem tudo isso, vai preparando, vai fazendo a arquitetura desse corpo, tá? Contato fluídico com os pais. Semana antes da concepção, inicia-se a aproximação com os pais. Isso geralmente te dá em sonhos, tá, pessoal? Esse contato, os pais sonham, a mãe está grávida, vai lá, conversa, já faz toda a preparação. Sendo que lá atrás, antes dos pais reencarnarem, foi feita essa preparação. Ou não. Através do sonho, como já é sabido por nós todos, o espírito desencarna, vamos dizer assim, continua com o fluido, tá, ligado, mas ele desencarna, ele vai para o plano espiritual, e o espírito no plano espiritual, ele vai lá trabalhar, vai aprender, vai se tratar, e muitas das vezes vai trazer um espírito amigo ou não para esse mundo de reencarnação, vai ajudar, ele se oferece, tá bom? Ou não, ou muitas vezes também já foi tudo pré-combinado lá atrás no processo encarnatório. Ligação do espírito à matéria. De antes da concepção, ocorre a redução perispiritual para que ele consiga ser ligado à matéria. Já começa a haver aproximação, tá? O perispírito já começa a se afastar um pouco. Aí vamos para a formação, tá certo. A formação do feto. A partir da concepção, o embrião se torna-se feto e segue o percurso da gestação que pode durar até 9 meses. Então, pessoal, isso aqui cai muito no aborto. Na questão do aborto, né? Que é discutido. Oi? Eu ia te perguntar sobre isso, essa questão. Porque deve ter espírito que às vezes tem que vir como mulher e não quer. Aí desiste do útero, não é? Pode ser que sim. Aí é o aborto espontâneo que a gente chama, né? Aí pode ser que sim. Ele vem, ele chega na hora e ele vê que não está preparado. Seja por qual for o motivo, tá? Aí existe o aborto espontâneo. E quando é o aborto que a mãe faz, os pais fazem, resolvem fazer? Isso traz um dano danado. Porque esse espírito aqui, gente, ele já está na fila, ó. Aí ele vem, já está tudo combinadinho, ele vem. A mulher engravida. E por motivo qualquer que não cabe a nós julgarmos, ela resolve abortar. Seja porque o pai da criança não queira, ela não quer, não sei, não interessa. Ela resolve abortar. Isso traz um desequilíbrio espiritual muito grande. Tanto para ela, que sofre muito com isso, como para esse espírito. Desculpa. E geralmente, na próxima gravidez, se for dado direito a ela ter gravidez, porque muitas das vezes no aborto ela pode, né, ter alguma consequência, na próxima gravidez, quem que vem? Esse espírito que ela abortou. Aí como é que ele vem? Se ele for um espírito evoluído, vai vir tranquilo.
Mas se ele for um espírito como nós somos, ele vem se sentindo rejeitado. E a mãe também. Isso, pessoal, pode acontecer, não é tudo. Não existe no plano espiritual, em reencarnação, em nada que for falar de espiritual engessado, tá? Não existe engessamento. Pode vir ser que esse espírito vem meio contrariado com esses pais. E pode vir trazer dar um trabalho danado para essa mãe. Ela pode ter trabalho no parto e pode trazer um trabalho danado. Isso pode acontecer, não quer dizer que é. É igual eu falei lá atrás. Aquele espírito que nasceu com um problema mental, por exemplo, muitas das vezes, muitos espíritas falam o quê? Ah, ele suicidou com um tiro na cabeça, ou nasceu com um negócio, bebia demais. Pode ser que sim, pode ser que não. E se for um espírito que quer passar por um processo para evolução? E se for um espírito que quer entrar para uma família, para ensinar aquela família a ser mais caridosa, a ser mais humilde? Aí vem aquele espíritozinho tetraplégico, né? Com aqueles problemas todos que não mexe, que a mãe tem que cuidar, Evolui o espírito que fez isso e evolui a família quando ela trata-se bem do assunto. Porque o importante para nós, como espíritos, é saber como lidar com a situação que nos cai. Né? Ah, eu tenho um pai alcoólatra. Bacana, faz parte do processo. Ele está fazendo o processo dele e você, como filho, está fazendo o seu. Agora, como que você encara esse processo? Você briga com seu pai, bate nele, chama ele de cachaceiro? Ou você acolhe esse pai? Ou você ajuda esse pai? Como que é o seu processo? Como que você faz isso? Isso aí, ó, vai para sua conta. A forma que você age vai para sua conta. Porque quando eu estou lá no plano espiritual, é muito bacana. É bom demais quando eu estou lá no plano espiritual. Quando eu estou lá no plano espiritual, uma pergunta. O espírito precisa reencarnar para ele evoluir? Não. Ele evolui no plano espiritual muito bem. A evolução dele no plano espiritual é perfeita. Mas por que ele precisa? Porque lá no plano espiritual é igualzinho aqui dentro da casa espírita. Aqui todos nós somos irmãozinhos. Todo mundo sorri, se alguém pisar no seu pé, você dá um sorriso. Agora lá fora que mostra realmente quem que nós somos. E no plano espiritual, já venci meu vício, não tenho ódio, não tenho rancor de ninguém. Lá no plano é tudo bonito. Né? É todo mundo muito bem, tudo muito bonito. Aí agora vamos reencarnar, vamos ver se realmente é isso mesmo que você é. Aí chega aqui, né? É igualzinho, né? A gente vai nas igrejas, todo mundo. Na hora que sai lá fora, um irmão chega, sai daqui fedorento. Não é isso? Então, o que é reencarnação? Para que esse processo de reencarnação? Um processo evolutivo. Um processo para saber se realmente nós estamos evoluindo. Por isso que nós não temos que ter pressa. Temos que evoluir na perfeição. Tá? A adaptação da vida, somente 7 anos após o nascimento é que ocorre a vinculação completa entre corpo e espírito. Por isso que muitas obras falam que até os 7 anos de idade, tá, o espírito ainda está muito ligado ao plano espiritual. Ele está muito ligado. Aí por isso que a gente fala também que educar a criança até 7 anos é mais fácil. Ela capta as coisas mais facilmente. Tá bom? Depois dos 7 anos costuma ficar aquilo que você, a base até os 7 anos. E ela começa a desvincular um pouco do plano espiritual. Pluralidade da existência. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 166, Kardec falou: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar? A resposta é simples: sofrendo a prova de uma nova existência. Não. Ele consegue lá em cima, como eu falei, mas aqui que é a verdadeira prova. Aqui que vamos lá, ó, tudo que vocês aprenderam dentro de sala de aula, vamos lá, vamos botar a prova lá. Tomou pau, volta para repetir. Tá? E ele vai e fala: qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? E é verdade, né? Onde vai haver justiça? Quando a gente vê uma criancinha passando fome. Uma criancinha que nasceu com os problemas.
de saúde que nasce, que a gente vê por aí. Países onde a fome, o ódio, a guerra fica lá. Onde que está a justiça nisso? Nós vamos ver lá na frente. E na justiça da reencarnação. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em 9 existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Então, pessoal, quem não acredita na reencarnação, não fica muito difícil de viver com as diferenças sociais, diferenças econômicas que nós temos no nosso planeta? Não fica. Não fica muito difícil a perda do ente querido? Quando esse ente morre? Não fica muito difícil que para a gente fica um sofrimento por causa da nossa ignorância espiritual? Nós sofremos muito. Ficar triste é uma coisa, mas o sofrimento, aquele de criticar Deus, né? Porque nós já chegamos a um certo limite, às vezes, que nós queremos que Deus haja como nós. De vez nós irmos ao divino, nós queremos que o divino desça aqui na terra e age como um homem. Quando uma pessoa faz um mal a um membro da minha família, eu peço a Deus, castiga, mata, faz ele sofrer, porque o nosso pensamento e a nossa condição são de espíritos em evolução. Somos criancinhas espirituais. Porque quem somos nós para criticar, julgar uma coisa que Deus nos fez? O Pai que nos criou, eu tenho realmente condição de criticar esse Pai? Carlos, mas ele levou uma criança. Ele levou meu filho. Chore, porque dói. Mas pensa que aquele filho foi um presente de Deus e que está no momento daquele filho se evoluir. É difícil pra caramba porque nós não entendemos o desencarne ainda. Porque a morte nós já entendemos. A doutrina dos espíritos acabou com a morte. Isso nós entendemos. Mas aquele desencarne, aquela evolução que aquele espírito precisa, porque enquanto eu estou triste aqui, o céu está em festa. Não é assim que nós falamos? Porque tem alguém lá recebendo aquele ser, aquele espírito em festa. Que é a mesma coisa, quando ele vem nascer, lá fica triste. E aqui é festa. Vem uma criança ao mundo, é uma festa. Então, é uma troca. É difícil pra caramba, não é? Claro que é. Quando seu pai morre, sua mãe, sua mulher, tal, alguém desencarna, é difícil a gente compreender. Mas se a gente começar a enxergar com esses olhos de espírito, começar a agirmos como espírito que somos, facilita pra caramba, pessoal. Facilita. Ah, não fico triste? Claro que fico. Não vou curtir luto? Claro que vai curtir o luto. Faz parte do seu processo, faz parte da sua evolução. Esse processo, nada é feito. O Criador não fez nada que não seja o processo de evolução para nós melhorarmos. Em momento algum ele quis colocar-nos aqui para sofrermos. Muito pelo contrário, ele quer a nossa felicidade. Mas para que alcançarmos a verdadeira felicidade, nós temos que evoluir nesses instantezinhos de felicidade, não? Isso é bacana, né? Porque é uma experiência que você vai ter e que você vai tomando aquele gostinho, é igual aquele bolo, aquela coxinha que está fritando, está cheirando, você vai sentindo aquele cheiro gostoso, para a hora de poder comer, mais gostoso fica. Não é isso? Mas nós temos que aprender com isso. Nós temos que aprender que somos espíritos. Só tomar uma água aqui. No livro Evolução em Dois Mundos,
de Chico Xavier e Valdo Vieira, ele nos traz reencarnação e evolução. O progresso pode ser comparado à montanha que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os problemas e as fadigas da marcha, enquanto que a recuperação ou a expiação pode ser considerada como essa mesma subida, devidamente recapitulada, através de embaraços e armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos. Isso é a nossa vida, não é, pessoal? É a vida que a gente leva aqui. Se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Olha aí, essa é a nossa vida. Ou seja, se nós soubermos trabalhar, soubermos viver como espírito, soubermos nos tratar o nosso irmão como espírito, soubermos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, o nosso suor será menor e menos lágrimas cairão dos nossos olhos. Porque foi Chico que nos disse, né? Que quem evolui é através da lágrima e do suor, do trabalho e do choro. Particularidade da reencarnação. Pergunta-se razoavelmente se existe, tem evolução dos mundos também, tá, gente? Desculpa. Se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório. Olha que legal. Seria o mesmo que indagar se a morte na Terra é única em seus processos para todas as criaturas. Não. Cada um morre de um jeito, de uma forma diferente, num momento diferente, não é isso? A reencarnação processa mesmo. Vida e morte, morte e vida. Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação, a que se entrega na esfera física, quanto cada pessoa expõe características diferentes quando se rende ao processo liberatório. Não obstante, o nascimento e a morte parecem iguais. Tá vendo? O processo vai depender de cada um, como nós vimos lá, depende da evolução de cada espírito, depende do desejo de cada espírito. O livre-arbítrio ele pode ser usado se o espírito merecer, né? Se for merecedor, ele vai usar o livre-arbítrio. Inclusive, o livre-arbítrio, quanto mais maduro é o espírito, melhor ele utiliza o livre-arbítrio e melhor ele utiliza a sua reencarnação, que são totalmente ligados. Né? Aquele espírito maduro, ele agradece. Joana de Ângelo nos falou isso, né, na Psicologia da Gratidão. Ela nos traz isso, que aquele espírito, quanto mais maduro esse espírito é, mais gratidão ele tem para com a vida, mais ele agradece, mais ele mais ele é grato, mais ele recebe coisas boas, porque mais ele dá coisas boas. Né? Planta, colhe. Não é isso? Então, Joana de Ângelo nos traz isso na Psicologia da Gratidão de Divaldo. Ela nos fala que o espírito que agradece, que está sempre agradecendo, que de manhã, ao levantar, agradece pelo dia, ao entardecer, ele agradece pelo dia, ele agradece por ter chegado em casa com saúde, agradece por ter saúde e, principalmente, ele agradece por aquilo que aconteceu que ele acha que é ruim, mas que para ele é evolução, faz parte do seu processo. Então nós temos que agradecer também. Aquele dedinho que bate no pé da mesa nesse frio, 5 horas da manhã, agradeça, porque faz parte da nossa evolução. Tá? E faz parte do nosso amadurecimento espiritual, segundo Joana de Ângeles. No livro Ideal Espírita, Emmanuel, no capítulo 33, ele nos traz: além da morte, as alegrias são fulgurações crescentes do espírito, na liberação das forças emotivas que se descartaram da matéria mais densa. Entretanto, no mesmo princípio, as dores da consciência atingem o superativo da angústia. O que ele quis dizer aqui? O espírito desencarnou. Chegou lá no mundo espiritual todo alegre, está em festa. Lembra, porque no mundo espiritual ele passa o processo de lembrança de tudo que ele fez aqui. E aquilo, ele começa com aquela alegria. Momento de euforia. Aí na hora que ele cai em si, porque lá o livro é aberto.
E as coisas que eu deixei de fazer? Aí ele cai. Ele fica triste. Ele fala, poxa vida, olha o tempo que eu perdi na terra. E é o que muitos de nós fazemos hoje. Doido para reencarnar. Doido para fazer todo aquele processo que eu sempre quis. Aí vem aqui, a carne é fraca. Como se diz, né? O espírito é sem vergonha. A carne é fraca. O que eu faço? Vou para o lado material e esqueço das coisas da evolução, das coisas íntimas de Deus, das coisas do divino. Aí na hora que eu chego lá em cima, opa, aproveitei minha vida. Aí vem, cai a carga. Aí ele continua. À vista disso, o remorso em nós é a base das agonias morais, revivando a lembrança dos nossos erros com espantoso poder de repetição. Olha aí. Aquilo tudo que ele já vem repetindo, o erro que vem repetindo, né? Que a gente fala muito no meio espírita. O que eu fiz no meu passado? Como que eu era no meu passado? Vê as suas tendências hoje. Mas não preocupa com o passado. Mas observa as suas tendências. Quais as tendências que eu tenho na minha vida hoje? Aí ele vai estar repetindo todo aquele erro que ele se propôs vir, que ele ficou com vergonha 2, 3, 4, 5 reencarnações passadas. Ele vem de novo, agora ele voltou para o plano com os mesmos erros cometidos. Isso aí é Emmanuel que está falando para a gente. Carregamos desse modo, além túmulo, o fardo de nossas culpas, a exibir constantemente o espetáculo das próprias fraquezas e imploramos a reencarnação como quem sabe que o corpo físico é instrumento capaz de reabilitar-nos. Nós só enxergamos esse presente da reencarnação quando nós voltamos para o plano espiritual. Porque lá que nós vamos saber, lá o livro é aberto. Aqui nós temos o quê? O esquecimento, que é importantíssimo para a nossa evolução, é importantíssimo para a nossa reencarnação. Porque se não fosse, o nosso Pai não nos tamponaria. Por isso que é perigoso quem vai atrás de algumas coisas aí, que não é necessária para causa de doença, vai atrás querendo saber do seu passado. Toma cuidado. Aquilo que é para você saber, você já está sabendo. Mas é preciso de um processo de educação de saúde, qualquer coisa assim, bacana. Num lugar, num ambiente favorável, bacana. Faz lá hipnose, faz constelação, faz não sei o quê. Bacana, não sou contra isso, é muito legal mesmo. Mas toma cuidado com o que você vai procurar. Porque às vezes eu estou gastando energia em portas que já foram fechadas para mim. E essas portas têm um porquê. Um para quê elas estão fechadas para mim. E eu fico batendo lá, gastando energia, enquanto eu deveria estar o quê? Me evoluindo em outros aspectos que são benéficos para a minha vida. Como Lázaro, no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 11, tem um capítulo que chama Como Lázaro. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da Terra. Ele lá dentro da caverna dele, todo enfaixado, representa o que para nós aqui? O nosso processo reencarnatório. A libertação, mais uma chance que nos é dada. Olha só, Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente de carne perecível, mas sim pela possibilidade a reiniciar a experiência humana com valores novos. E, na tarefa evolutiva, cada vez que o espírito alcança do mestre divino a oportunidade de regressar à Terra, ele, desenfaixado dos laços vigorosos, daquelas vicissitudes, daquelas coisas ruins, exonerado da angústia, do remorso, do medo, a sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era venda forte a cobrir os rostos. Então, tudo aquilo que ele se encontrava enterrado, ele se desfez. Quando Jesus vai lá, porque Lázaro não foi ressuscitado, né? Ele tinha aquela doença, esqueci o nome dela agora, que parece que a pessoa está morta, ela não está morta, agora eu esqueci o nome, vou tentar ficar lembrando. Ele tinha aquela doença, né? E Jesus chamou para fora. Não existiu ressuscitação. Mas por que Jesus, por que passou por esse processo?
Se alguém assistir aquele seriado The Chosen, lá mostra muito legal isso, sabe, gente? Tem um seriado que chama The Chosen, muito bom. Lá mostra o seguinte, que aquilo Jesus precisava que ele passasse disso, para mostrar o quê? Porque ele veio. Para glorificá-lo, para glorificar o Pai. Aquilo ali foi mais uma forma de impressionar. É tanto que se junta uma multidão para ver isso. E para Lázaro serviu de quê? Essa experiência de ficar um tempo na sua caverna, no seu túmulo, e depois se desenfaixar para uma nova vida, para a reencarnação. Preciosa existência, também no caminho verdade e vida, preciosa existência de um homem porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-se encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir, santificar os elos do seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Isso é a nossa reencarnação. É o nosso presente de poder conviver com aquele espírito que me fez mal ou que eu fiz mal para ele. Sentar na mesa para tomar café com aquele filho, com aquela mulher que me matou em vidas pretéritas. Ou que eu fiz algum tipo de abuso. O que isso me ajuda? Me ajuda a evoluir, ter o sentimento de amor. Porque evolução nada é mais do que amar, amar e amar. Não foi dito para nós? O amor cobre a multidão de pecados. Então se você ama, você não erra. E o processo reencarnatório é isso, a evolução através do amor. E nós fizemos o quê? A regressão através da dor, que muitas vezes nós reclamamos dela. E tudo aquele processo que a gente passa, pessoal, tem um para quê? Tudo, uma gripe, uma doença, uma batida de carro, um pneu furado, tudo tem porquê na sua vida. Para que isso aconteceu comigo? Por que eu atrasei? A gente já não viu um monte de história? Deixa de pegar o avião, né? A Torre Gêmeas, não foi trabalhar? Bum! A gente vê isso. São exemplos que a divindade nos dá, que o nosso Pai nos dá, para nos mostrar que tudo tem um porquê, um para quê, para acontecer na nossa vida. Nada, nem o fio de cabelo cai sem que o Pai soubesse e permitisse. Opa! Peraí. Então, pessoal, esse é o último slide. Então, pessoal, vamos viver essa vida que nós temos aqui. Vamos compreender, aceitar esse presente de Deus. Para de bobiça. Para de reclamar das coisas. Começa a aceitar, começa a viver mais com o Espírito. Hoje na Terra nós somos 8 bilhões de espíritos encarnados. Nós temos mais ou menos 14 bilhões de espíritos tentando reencarnar. Para que eu vou gastar esse tempo, essa fila que eu fiquei nela, jogar fora, jogar no lixo? É a mesma coisa que chegar na sua casa, abrir a torneira lá, e deixar o relógio correr. Deixar uma luz ligada. É uma coisa que é rasgar o dinheiro na vida material. Vamos parar com essa bobeira de pensar que eu quero isso, eu quero aquilo para mim, quando eu chegar daquela maneira. Não, faz e faz agora. Não espera não, vamos começar a fazer acontecer, vamos começar a viver como espírito, vamos fazer mais orações, vamos cuidar do nosso corpo mental, vamos cuidar do nosso corpo espiritual. Porque do corpo físico, qualquer probleminha, eu vou para a academia, eu vou fazer isso, eu vou no médico. Mas o espiritual não, ele fica em segunda etapa. Ele deixa para lá. Eu não apresento meus filhos para Jesus mais. Eu não trago Jesus para dentro da minha casa. Eu não gasto 15 minutos do meu dia para fazer um evangelho no lar, falar de Deus, fazer uma reflexão sobre o evangelho de Jesus, mas eu gasto 2, 3 horas no Zap, na internet, não seja no que for, em programas que não trazem nada para a nossa vida. Ou vou ficar na janela vigiando a vida do meu vizinho, porque eu tirei lá, falou que é orar e vigiar, e eu achei que vigiar é a vida do outro.
Vamos parar, vamos viver com o que Deus nos deu, onde nós estamos plantados. Não tá bom não? Tá bom, o que você quer? Quer uma coisa melhor? Vai, mas vai com calma, vai sem atropelar. Vai vivendo como espírito, vai vivendo com amor, vai amando o próximo. Não é só aqui dentro da casa espírita, dentro da igreja evangélica e dentro da igreja católica, não. É lá fora. Vamos parar só de ficar pegando recados, informações em palestras, em tratamentos espirituais. E isso está enchendo, e a gente não sabe onde que vai botar para fora. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos ser como esses fariseus que existem aí, não foi o que Jesus falou? Ficar pregando palavras em praça pública sem sentido, porque nós não agimos, não botamos para fora com ações aquilo que nós aprendemos dentro das casas religiosas. Porque nós ainda precisamos de paredes. Nós ainda precisamos estar no aquário. Com esse marzão que está aí, muitos de nós ainda precisam, mas vamos precisar. Vamos nadar para longe, vamos começar a divulgar a palavra de Deus. Estou falando para ninguém ser carola, seja qual termo que for usar, não. Sair pregando, nem isso não, mas vamos agir. Nós falamos muito, Mestre Jesus, meu modelo e guia. Que modelo e guia de quê? Está igual placa de trânsito aqui, ninguém respeita. Vamos começar a fazer, você ama Jesus? Amo. Nossa, Deus, sim. Mas você faz igual? Não. Vamos melhorar, vamos tentar. Paciência. Hoje, amanhã está melhor, daqui a pouco está um pouquinho melhor. E daqui a pouco nós estamos fazendo as ações e amando o nosso próximo como piscamos. Porque se eu perguntar para qualquer um, quantas vezes você piscou hoje? Ninguém vai saber. Mas quantas vezes você xingou? Quantas vezes você se aborreceu por coisa boba? Ou quantas pessoas você ajudou? A gente sabe na ponta da língua, né? Perguntar aqui. Não, hoje eu dei um prato de comida para o mendigo. Mas amanhã isso vai ser tão normal que se perguntar, você vai falar, não sei, eu faço toda hora. Eu pisco toda hora. Então vamos parar com isso e vamos viver, vamos aproveitar esse momento, porque tem 14 bilhões lá fora, doido para o nosso lugar. Doido para puxar nosso tapete para entrar. Aí o que acontece? Como Emmanuel nos trouxe, chega ali em cima, vem o remorso. Cometi mesma bobagem minha vida todinha. Então vive com o que tem, olha a saúde que tem. A maioria de nós aqui tem uma casa para voltar hoje. Tem uma coberta para cobrir. Tem um prato de comida na mesa. A maioria de nós aqui vai sair amanhã para trabalhar. E aquele que não sai, tem saúde. Aquele que não está trabalhando, desculpa, tem saúde para procurar o serviço. Ou para fazer o próprio serviço. Olha tudo que nós temos. E a gente fica nessa... meu vizinho ligou o som. Que fulano de tal. Não vale a pena. Isso é bobiça, como diz o outro. Isso é uma bobagem que a gente faz porque a gente está batendo em portas que foram fechadas. Enquanto o Cristo está lá, lembra aquele desenho? Batendo na minha porta. Eu não estou abrindo para ele porque eu estou preocupado com as bobeiras que tem na nossa vida. Né? Vamos ver um vídeo agora de Divaldo falando para a gente. O último recado da noite. Espera aí. Ixi. Não saiu não, gente. Bom. Bom, desculpa, mas deu um pequeno pepino ali. Não tá ligado, né? Tá. Desculpa. Aqui o Divaldo está trazendo para a gente a bênção da reencarnação. É mais ou menos aquilo que eu falei, tá? Desculpa esse vídeo não estar rodando, mas é mais ou menos aquilo que eu falei. A bênção que nós temos que tratar a nossa reencarnação. Como que nós temos que levar a nossa vida mais leve, para que a gente possa viver melhor, compreender melhor e trabalhar tudo aquilo. Acho que deu pau.
Não ligou? E trabalhar tudo aquilo que nós viemos para essa encarnação. Vai dar? Entendeu, pessoal? Então nós temos que viver essa vida em plenitude. Viver, começar a pagar... Para o planeta terrestre. Volta ele um pouquinho. Agradeça. É o problema aqui, tá? É meu mesmo. O corpo, disse Emmanuel, mesmo deformado pela bênção, de inestimável valor. A bênção da reencarnação hoje é um sorteio tal número que são 28 bilhões Aí já são 28. para o planeta terrestre. 28 bilhões. Nós estamos no quarto. bilhões e 600 milhões. Então, há muito cantar para a reencarnação. Não se agaste com as coisas edificantes. Agradeça até as coisas desagradáveis. Peça a Deus que lhe dê coragem e alegria de viver. E, sobretudo, ame a vida conforme se lhe apresente. Fale com uma grande experiência. Ninguém chega a uma idade promessa como a minha sem ter experimentado várias circunstâncias e situações, algumas embaraçosas, e ter saído delas sem arranhões, sem pedras e sem feridas. Então, olho no meu perispírito e não encontro feridas de comprometimento com o mal. Então, eu agradeço a Deus e tenho a coragem de agradecer e pedir pelos que choram, pelos que estão sofrendo. Receba, então, de todos nós, de nossa casa, o sentimento de gratidão por essa oportunidade. É isso aí, gente. Sentimento de gratidão por essa oportunidade. Muito obrigado a todos que vieram. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela paciência. E espero que essa reflexão dessa noite nos sirva, né? Para a gente expandir um pouco mais os nossos conhecimentos e um degrauzinho, quem sabe, minúsculo na nossa evolução espiritual. Que Jesus abençoe a todos, tá? Tem alguém que tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então que Jesus abençoe a todos nós que retornamos aos nossos lares, aos nossos amigos, aos nossos familiares, com amor no coração, com muita grandeza no peito e com a consciência bem tranquila de que estamos fazendo o melhor dentro dessa nossa reencarnação. Jesus abençoe, luz e paz a todos vocês, viu? Muito obrigado. Obrigado.